Relacionamento aberto. Ela disse que precisava de liberdade, então conheci a mãe dela em um date. Pessoal, eu tenho 32 anos e estou vivendo a situação mais surreal da minha vida e preciso de conselhos urgentes. Isso aconteceu literalmente ontem à noite e eu ainda estou processando tudo. Desculpem o texto longo, mas vocês precisam do contexto completo para entender a loucura que virou minha vida. Então, vamos começar do início. Eu e minha namorada Laura, de 29 anos, estávamos juntos há 4 anos. Relacionamento sólido, morávamos juntos há 2 anos, tínhamos planos de casamento para o ano que vem. Eu achava que estava tudo perfeito. Era aquele tipo de relacionamento que todo mundo ao nosso redor invejava, sabe? Aqueles casais que postam fotos juntos e todo mundo comenta casal perfeito nos stories. Há 3 meses, Laura chegou em casa com aquela cara séria. Você sabe quando a pessoa respira fundo antes de falar? Pois é, e meu coração já disparou na hora. Precisamos conversar, ela disse. Galera, essas 4 palavras são as mais assustadoras do universo, concordam? Ela se sentou no sofá, me pediu para sentar também, e soltou a bomba. Eu te amo muito, nossa relação é incrível, mas eu sinto que estou perdendo uma parte de mim. Eu comecei a namorar você muito jovem, aos 25, e sinto que pulei uma fase importante da minha vida. Eu nunca tive a chance de realmente me descobrir, de explorar quem eu sou, de ter experiências diferentes. Eu fiquei congelado. Você quer terminar? Foi tudo o que consegui dizer. Não, ela respondeu rápido. Não, de jeito nenhum. Eu amo você, amo nossa vida juntos. Eu estava pensando, você já ouviu falar sobre relacionamentos abertos? Galera, eu não vou mentir. Meu primeiro instinto foi dizer não. Mas a Laura começou a explicar, chorou, disse que tinha medo de que daqui a 10, 20 anos ela olhasse para trás e se arrependesse de não ter vivido mais, de não ter explorado o mundo. Ela disse que isso não tinha nada a ver comigo, que eu era perfeito, mas que ela precisava dessa liberdade para se sentir completa. Ela tinha pesquisado tudo. Mostrou artigos, podcasts, perfis de casais que tinham relacionamentos abertos e eram felizes. Disse que queria que estabelecêssemos regras claras, limites, comunicação total. Prometeu que seríamos sempre a prioridade um do outro. Eu pedi tempo para pensar. Passei 2 semanas quebrando a cabeça. Conversei com meu melhor amigo, que achou a ideia maluca, li sobre o assunto, vi depoimentos. No fim, eu pensei, se isso vai fazer ela feliz e vai salvar nosso relacionamento, por que não tentar? Vocês podem me julgar. Sei que muita gente aqui vai dizer que eu fui idiota. Mas eu realmente amava ela e achei que estava sendo maduro e evoluído. Sentamos e estabelecemos regras super específicas, sempre usar proteção com outras pessoas, nunca trazer ninguém para nossa casa, nunca com pessoas do nosso círculo social, comunicação total sobre sempre contar quando fosse sair com alguém. Se qualquer um de nós quisesse parar, pararíamos imediatamente, nada de relacionamentos emocionais apenas casual, sempre priorizar um ao outro, e check-ins semanais sobre como estávamos nos sentindo. Parecia a prova de falhas no papel, né? Bem, Laura começou a usar aplicativos de encontros quase imediatamente. E olha, ela é linda, inteligente, carismática. Em uma semana ela já tinha marcado 3 encontros. Ela me contava tudo com empolgação, e eu tentava demonstrar apoio, mas por dentro estava morrendo. Eu também fiz perfil nos apps, mas não estava com muita disposição no começo. Tive alguns matches, mas nada que me empolgasse de verdade. Laura percebia e sempre me incentivava, você precisa se soltar. Aproveite essa fase. O estranho é que quanto mais ela saía, mais distante ficava. Não fisicamente, ela ainda dormia em casa, ainda fazíamos coisas juntos. Mas emocionalmente, era como se uma parte dela estivesse sempre em outro lugar. Nos nossos check-ins semanais, quando eu tentava expressar desconforto, ela dizia que eram dores de crescimento, que eu precisava trabalhar meu ciúme, que isso era desconstrução e seria bom para nós dois no longo prazo. Então, há um mês, eu finalmente decidi me abrir para a ideia. Criei um perfil decente, coloquei fotos legais, escrevi uma bio honesta dizendo que estava em um relacionamento aberto. E sabe de uma coisa? As pessoas foram muito mais receptivas do que eu imaginava. Comecei a conversar com várias pessoas, só para sentir como era. A maioria era curiosa sobre relacionamento aberto, alguns já viviam nesse estilo, outros estavam explorando. As conversas eram interessantes, diferentes, sem aquela pressão de isso precisa dar em alguma coisa. E então eu dei match com Isabela, 51 anos. Gente, Isabela era diferente de todas as outras conversas. Sofisticada, bem-humorada, incrivelmente inteligente. Ela era psicóloga, divorciada há 5 anos, tinha 2 filhos adultos. Seu perfil tinha fotos lindas dela viajando, em exposições de arte, em restaurantes elegantes. Ela também estava em um relacionamento aberto?
Não. Ela era simplesmente solteira e vivendo a vida dela. Quando viu no meu perfil que eu estava em relacionamento aberto, ficou curiosa e deu like. Conversamos por uma semana inteira antes de eu propor um encontro. E olha, gente, foram as conversas mais profundas que tive em anos. Falamos sobre filosofia, sobre sonhos, sobre arrependimentos, sobre a vida. Ela tinha uma perspectiva tão madura sobre tudo. Nunca fez julgamentos sobre minha situação, apenas fazia perguntas reflexivas que me faziam pensar. Quando finalmente marcamos de nos encontrar para jantar, eu estava genuinamente empolgado. Não porque queria algo físico, mas porque queria continuar aquelas conversas pessoalmente. Marquei com Isabela em um restaurante italiano bem bacana no centro da cidade. Cheguei primeiro, estava nervoso igual adolescente no primeiro encontro. Quando ela entrou, cara, ela era ainda mais impressionante pessoalmente. Vestido azul marinho elegante, cabelos castanhos com algumas mechas grisalhas que ela não escondia e ficava incrível, sorriso confiante. Nos cumprimentamos, ela me deu 2 beijos no rosto, e sentamos. Os primeiros minutos foram um pouco desajeitados, sempre são, né? Mas logo a conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre trabalho, ela tinha um consultório particular, sobre hobbies, ela fazia cerâmica nas horas vagas, sobre viagens, ela tinha acabado de voltar de Portugal. Eu contei sobre meu trabalho como arquiteto, sobre meus projetos, meus sonhos de ter meu próprio escritório um dia. Foi quando ela perguntou, com genuína curiosidade e zero julgamento, e como funciona para você esse arranjo de relacionamento aberto? Você parece desconfortável com o assunto. Ninguém nunca tinha feito essa observação tão direta. A Laura sempre assumia que eu estava feliz porque eu dizia que estava tudo bem. Mas Isabela, com sua formação em psicologia e sua experiência de vida, leu nas entrelinhas. E gente, eu desabei. Contei tudo. Como a ideia tinha partido da Laura, como eu tinha aceitado com medo de perder ela, como me senti inadequado toda vez que ela saía empolgada para encontrar outras pessoas enquanto eu mal conseguia me motivar a tentar. Isabela me ouviu com atenção total. Sem interromper, sem julgar, apenas presente. Quando terminei meu desabafo, ela disse algo que mudou minha perspectiva. Você sabe que aceitar um relacionamento aberto quando você não quer de verdade não é amadurecido, né? É autossabotagem. Você está se forçando a algo que vai contra seus valores e necessidades para manter alguém que talvez não devesse ser mantida dessa forma. Fiquei em silêncio processando aquilo. Olha, ela continuou, eu já vivi muito. Já fiz terapia por anos, já cometi meus próprios erros em relacionamentos. E posso te dizer uma coisa, amor verdadeiro não exige que você se mutile emocionalmente. Se vocês querem coisas fundamentalmente diferentes da vida, às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar ir. Cara, aquelas palavras me atingiram como um trem. Mudamos de assunto depois disso, ela viu que eu estava emocionalmente esgotado. Conversamos sobre coisas mais leves, rimos muito, a comida estava deliciosa. Quando a conta chegou, insisti em pagar e ela aceitou graciosamente. Na saída do restaurante, ela sugeriu caminhar um pouco. Era uma noite linda, o centro estava cheio de gente, tinha música ao vivo em uma praça próxima. Caminhamos lado a lado, apenas aproveitando o momento. Foi quando meu telefone tocou. Era a Laura. Oi amor, tudo bem por aí? Ela perguntou, animada. Pude ouvir música ao fundo. Tudo sim, estou voltando agora. E você? Respondi. Estou com o pessoal aqui no bar. Conheci umas pessoas muito legais hoje. Ah, e você não vai acreditar, minha mãe apareceu aqui. Você sabe como ela é, descobriu onde eu estava pelos meus stories e veio dar uma passadinha. Ela tá viajando a trabalho pela cidade e tinha noite livre. Meu sangue gelou. Sua mãe? Perguntei com a voz trêmula. É. Ela tá bem legal hoje, até bebeu uma taça de vinho. Coisa rara. Enfim, só liguei para avisar que vou chegar mais tarde. Diverte aí. Te amo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para Isabela ao meu lado. Ela me olhava com uma expressão curiosa, levemente divertida. Tudo bem? Ela perguntou. Isabela, posso fazer uma pergunta que vai parecer muito estranha? Falei hesitante. Claro, ela respondeu intrigada. Você tem uma filha? Ela piscou surpresa. Tenho sim. Tenho 2 filhos, na verdade. Uma filha de 29 e um filho de 26. Por quê? Minha voz saiu trêmula. Como sua filha se chama? Isabela me olhou confusa agora. Laura. Laura Cristina. Por que você está perguntando isso? Gente, eu estava em um encontro com a mãe da minha namorada. Precisei sentar em um banco da praça. Minhas pernas estavam tremendo. Isabela sentou ao meu lado, preocupada. Ei, o que aconteceu? Você está pálido. Respirei fundo.
Isabela, minha namorada, aquela do relacionamento aberto, o nome dela é Laura. Laura Cristina. Ela tem 29 anos. Vi o rosto de Isabela mudar. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente. Não, ela sussurrou. Sim, confirmei. Não. Sim. Ficamos em silêncio por longos segundos, ambos processando a magnitude do que acabava de acontecer. Espera, ela disse, a voz ainda em choque. Você é o namorado dela? O arquiteto? Aquele com quem ela mora há 2 anos, perguntou incrédula. E você é a psicóloga, divorciada, que faz cerâmica e viajou para Portugal recentemente, respondi ainda tentando processar. Meu Deus do céu, ela colocou as mãos no rosto. Eu saí em um date com o namorado da minha filha. Depois do choque inicial, começamos a encaixar as peças. Isabela me disse que Laura nunca tinha mencionado que estava em relacionamento aberto, pelo menos não para ela. Ela sabia que estávamos juntos, sabia que tínhamos planos de casamento, mas não sabia dessa nova dinâmica. Ela sempre foi muito reservada sobre vida pessoal comigo, Isabela explicou. Nosso relacionamento é complicado. Sempre foi. Ela acha que eu sou muito crítica, eu acho que ela é muito impulsiva. Temos personalidades muito diferentes. Ela quase nunca fala de você, confessei. Sei que vocês não são muito próximas, mas não sabia que era esse ponto. Quando ela era criança, eu trabalhava demais, Isabela disse com tristeza na voz. Era mãe solteira, tinha que construir minha carreira, sustentar 2 filhos. Terceirizei muito a criação deles para babás, para minha mãe. Quando finalmente consegui estabilidade profissional e quis me aproximar mais, Laura já era adolescente e tinha construído muros emocionais enormes em relação a mim. Ela pausou, olhando para o nada. Eu tentei consertar isso por anos. Tentei ser presente, tentei construir uma ponte. Mas Laura, ela tem ressentimentos profundos. E talvez justificados. Eu perdi muitas coisas importantes da infância dela. De repente, tantas coisas sobre Laura fizeram sentido. A necessidade de liberdade, a sensação de estar perdendo a vida, o medo de arrependimentos. Posso te contar algo? Isabela perguntou. Profissionalmente falando, ou talvez exprofissionalmente, já que essa situação é absurda demais. Eu assenti. Quando você me contou sobre o relacionamento aberto hoje no jantar, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, foi ideia dela, não sua. Segundo, ela estabeleceu todas as regras. Terceiro, ela saiu correndo para usar o acordo enquanto você ficou meses sem vontade. Quarto, quando você expressa desconforto, ela invalida seus sentimentos dizendo que é desconstrução e crescimento. Ela me olhou diretamente nos olhos. Isso não é relacionamento aberto saudável. Isso é uma pessoa egoísta que quer ter o bolo e comê-lo também. Ela quer você como porto seguro, como plano B, como uma pessoa confiável que vai estar sempre lá, enquanto ela faz o que quer sem consequências. As palavras doíam porque eram verdadeiras. E sabe o que é pior? Isabela continuou. Como mãe, mesmo sendo uma mãe imperfeita, eu reconheço esse padrão nela. Laura sempre foi assim. Quando quer algo, reescreve a narrativa toda para justificar. Quando criança, ela uma vez quebrou um vaso importante e criou uma história elaborada sobre como o vento tinha feito aquilo, com tantos detalhes que quase acreditei. Ela não é má, entenda. Ela só tem dificuldade de lidar com culpa e responsabilidade sobre seus próprios desejos. O que eu faço agora? Perguntei desesperado. Isso é tão surreal bizarro. Eu não posso continuar saindo com a mãe da minha namorada. Isso é errado em tantos níveis. Ela concordou. Mas também, tecnicamente não fizemos nada de errado. Não sabíamos quem éramos um para o outro. E nem sequer nos beijamos ou fizemos qualquer coisa física. Verdade. Mas gente, como eu vou olhar para Laura agora? Questionei. A pergunta é, Isabela disse cuidadosamente, você realmente ainda quer olhar para Laura? Depois de tudo que conversamos, depois de você ter verbalizado todas essas emoções que estava guardando, você realmente quer continuar nesse relacionamento? Fiquei em silêncio. Olha, ela suspirou, vou ser honesta com você. E isso é difícil porque é minha filha. Mas você me parece um homem bom, genuíno, que está se machucando tentando ser alguém que não é. Laura está fazendo com você o que ela sempre faz, moldando o mundo ao redor dela para servir seus propósitos. E ela aprendeu isso comigo, infelizmente. Eu fazia o mesmo no meu casamento. Levei anos de terapia para reconhecer e mudar. Você acha que ela está fazendo isso conscientemente? Perguntei. Não necessariamente. Às vezes somos nossos piores inimigos sem nem perceber. Mas intenção não anula o impacto. Ela está te machucando, mesmo sem querer, respondeu Isabela com sabedoria. Ficamos na praça por mais 1 hora conversando.
Isabela me contou mais sobre a infância de Laura, sobre os desafios que ela mesma tinha enfrentado como mãe solo, sobre seus próprios erros. Eu contei sobre minha família, sobre meus relacionamentos passados, sobre meus medos de nunca ser suficiente. No final, Isabela disse: "Olha, vou ser bem clara sobre uma coisa. Esse encontro hoje termina aqui. Não por falta de conexão, você é uma pessoa incrível e nossa conversa foi genuinamente especial. Mas porque qualquer coisa além disso seria prejudicial para todos os envolvidos. Sou mãe dela, por pior que seja nosso relacionamento. E você precisa resolver sua situação com ela sem que eu seja uma variável nessa equação." "Eu sei", respondi. "Você está certa. Mas", ela continuou, "eu quero que você pense bem sobre o que realmente quer. Não o que você acha que deve querer, não o que vai deixar Laura feliz, não o que é moderno ou evoluído. O que você, no fundo do seu coração, realmente quer para a sua vida?" Aquela pergunta ecoou na minha cabeça o caminho todo de volta para casa. Cheguei em casa antes da Laura. Sentei no sofá, no escuro, apenas pensando. Nosso apartamento estava silencioso. Olhei ao redor, as fotos de nós dois na parede, os móveis que escolhemos juntos, os livros dela misturados com os meus na estante. Quando eu realmente tinha sido feliz pela última vez? Não consegui lembrar de um momento específico nos últimos 3 meses. Tinha sido tudo uma névoa de ansiedade, fingimento e autossabotagem. Laura chegou por volta da meia-noite, rindo ao telefone com alguém. Quando me viu sentado no escuro, se assustou. "Nossa, você me assustou." "Por que está no escuro?" ela perguntou, acendendo a luz. "Precisamos conversar", eu disse. Aquelas mesmas 4 palavras. Agora ditas por mim. Laura sentou, ainda sorrindo, sem noção do que estava por vir. "Tudo bem?" ela perguntou. "Como foi seu encontro hoje?" "Foi revelador", respondi. "Na verdade, foi a conversa mais importante que tive em muito tempo." "Ah, é?" "Conta", ela disse empolgada. "Laura, eu não quero mais isso." O sorriso dela congelou. "O quê?" "O relacionamento aberto. Eu não quero mais. Na verdade, eu nunca quis." Ela ficou pálida. "Mas você concordou. Você disse que estava bem com isso." "Eu menti", admiti. "Eu concordei porque estava com medo de te perder. Mas nesses 3 meses eu me perdi. Eu não reconheço mais quem eu sou, Laura. E não é de um jeito bom." "A gente pode conversar sobre isso", ela disse rapidamente. "Podemos ajustar as regras, podemos fazer terapia de casal, podemos." "Laura", interrompi. "Não é sobre regras. É sobre o fato de que você quer algo fundamentalmente diferente do que eu quero. E tudo bem querer isso. Mas não é justo nenhum de nós dois ficar em um relacionamento onde um está infeliz." "Você está terminando comigo?", ela perguntou, a voz tremendo. "Por causa de 3 meses? Por causa de uma fase de exploração? Você vai jogar 4 anos fora assim?" "Não é assim", tentei explicar. "Esses 3 meses me mostraram coisas que eu estava ignorando há muito mais tempo. A gente não quer as mesmas coisas da vida, Laura. E forçar isso não vai funcionar para nenhum de nós." Ela começou a chorar. "Eu posso mudar. Eu posso parar com tudo isso agora mesmo. A gente volta a ser exclusivos, esquece tudo o que aconteceu." "Mas você vai ser feliz assim?", perguntei gentilmente. "Daqui a 1 ano, 2 anos, você não vai voltar a se sentir presa? Você não vai me culpar por não ter deixado você viver?" Ela ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certo. "Eu te amo", ela sussurrou. "Eu sei", respondi. "E eu te amo também. Mas às vezes amor não é suficiente quando as pessoas querem caminhos diferentes." A conversa se estendeu pela madrugada. Houve muitas lágrimas, de ambos os lados. Houve momentos de raiva, momentos de nostalgia, momentos de aceitação. No final, concordamos que eu ficaria no apartamento por enquanto e ela iria para a casa de uma amiga por alguns dias enquanto organizávamos a separação. Nenhum de nós dois queria prolongar a agonia. Quando ela estava saindo, já de madrugada, com uma mala de roupas, ela parou na porta. "Esse encontro que você teve hoje, foi com alguém especial?", ela perguntou. Pensei em mentir, mas decidi pela verdade, pelo menos parcialmente. Foi com alguém que me fez enxergar coisas que eu estava negando há muito tempo. Alguém que, sem querer, me ajudou a ter coragem de fazer isso. "Você vai ficar com essa pessoa?" "Não", respondi honestamente. "Não é sobre estar com outra pessoa. É sobre estar bem comigo mesmo primeiro." Ela acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sozinho no apartamento, no silêncio da madrugada. Parte de mim estava destroçada, era o fim de 4 anos, de planos, de sonhos compartilhados.
Mas outra parte de mim, pela primeira vez em meses, sentia algo parecido com paz. Não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais me forçar a ser alguém que eu não era. Peguei meu telefone e vi que tinha uma mensagem de Isabela, enviada há cerca de 1 hora. Espero que você esteja bem. Sei que essa noite foi intensa de formas que nenhum de nós poderia imaginar. Não importa o que você decidir fazer, lembre-se, você merece estar em um relacionamento onde não precise se diminuir para caber. Cuide-se. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar tudo. A ironia da situação ainda era absurda demais. Conhecer a mãe da minha namorada em um aplicativo de encontros, ter a conversa mais profunda da minha vida com ela, descobrir quem ela era da forma mais bizarra possível, parecia roteiro de filme ruim. Mas talvez fosse exatamente o que eu precisava para acordar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Laura e eu tivemos que lidar com a logística da separação, dividir coisas, conversar com amigos e família. Foi devastador. Nossos amigos ficaram chocados, alguns até tentaram nos convencer a dar outra chance. Mas eu estava firme na minha decisão. Pela primeira vez em meses, eu estava ouvindo o que eu queria, não o que os outros achavam que eu deveria querer. 2 semanas depois do término, estava organizando minhas coisas quando encontrei um caderno velho. Era de quando Laura e eu tínhamos acabado de começar a namorar. Eu costumava escrever sobre nossos encontros, sobre como me sentia. Folheando as páginas, me deparei com uma anotação que tinha feito no nosso 6º mês juntos. Hoje percebi que amo Laura. Não é só atração, não é só compatibilidade. É aquela sensação de paz, de estar em casa. Com ela, não preciso fingir ser ninguém além de mim mesmo. Aquelas palavras me atingiram. Porque em algum momento nos últimos meses, eu tinha perdido exatamente isso. A paz. A sensação de poder ser eu mesmo. Tinha sido gradual, tão sutil que eu mal percebi acontecendo. Mas o contraste entre aquele início do relacionamento e os últimos 3 meses era gritante. Naquela noite, finalmente respondi a mensagem de Isabela. Obrigado pelas palavras. Terminei com Laura. Não foi fácil, mas foi necessário. Você estava certa sobre tudo. E desculpa pela situação toda, ainda me sinto constrangido pelo que aconteceu. Ela respondeu algumas horas depois, não precisa se desculpar. A vida às vezes nos coloca em situações absurdas para nos ensinar lições importantes. Como ela está? Magoada, confusa, com raiva. Tudo o que era esperado. Mas acho que no fundo ela sabe que foi a decisão certa também, digitei. Ela vai ficar bem, Isabela respondeu. Laura é resiliente, sempre foi. E quem sabe isso seja um despertar para ela também. Às vezes precisamos perder algo para valorizar o que tínhamos. E você? Perguntei. Como você está lidando com tudo isso? Honestamente, foi bem estranho. Mas também me fez refletir sobre meu relacionamento com minha filha. Já tentei falar com ela algumas vezes desde aquela noite, mas ela não está respondendo minhas mensagens. Imagino que você tenha contado a ela sobre nosso encontro. Meu estômago afundou. Na verdade, não contei. Houve uma pausa longa antes dela responder. Você não contou. Não consegui, admiti. Já estava sendo tão difícil, tão doloroso. Contar que eu tinha saído com a mãe dela sem saber, parecia cruel demais. Parecia algo que ia transformar a dor dela em humilhação. Então eu simplesmente disse que o encontro me fez perceber que eu não queria aquilo. Entendo, ela respondeu. Talvez tenha sido a decisão certa. Alguns detalhes não precisam ser compartilhados. Mas isso significa que Laura ainda não sabe que eu estava em um aplicativo de encontros. Isso é um problema? Perguntei. Não necessariamente. Só é irônico. Ela sempre me julgou muito por ter me divorciado, por estar sozinha na minha idade. Descobrir que estou ativamente saindo com pessoas provavelmente seria um choque para ela. Você acha que deveria contar? Não sei. Preciso pensar. Mas obrigada por me avisar. A conversa morreu ali. Nos dias seguintes, troquei algumas mensagens esporádicas com Isabela, sempre respeitosas, sempre sobre amenidades. Nunca mencionamos a possibilidade de nos encontrarmos novamente. Era uma linha que nenhum de nós dois queria cruzar, mesmo com Laura fora da equação. 1 mês após o término, Laura me ligou. Foi a primeira vez que conversamos desde que ela tinha saído do apartamento. Oi, ela disse, a voz cansada. Oi, respondi. Como você está? Sobrevivendo. E você? Igual. Houve um silêncio desconfortável. Olha, ela finalmente disse, eu liguei porque eu precisava te dizer uma coisa. Você estava certo. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o relacionamento aberto não ser o que você queria. Sobre a gente querer coisas diferentes.
Eu passei esse mês todo fazendo terapia, conversando muito com minha terapeuta, e percebi que eu estava sendo egoísta. Fiquei surpreso. Laura raramente admitia estar errada. Eu não queria acreditar que você estava infeliz, ela continuou. Eu me convenci de que você só precisava de tempo para se ajustar, que era questão de desconstrução. Mas a verdade é que eu não queria aceitar que minha felicidade estava custando a sua. Porque se eu aceitasse isso, teria que fazer uma escolha. E eu não queria ter que escolher. Laura. Comecei, mas ela me interrompeu. Deixe eu terminar. Por favor. Fiquei em silêncio. Eu percebo agora que o problema não era só o relacionamento aberto. Era tudo. Eu sempre moldei nosso relacionamento de acordo com o que eu queria, com o que eu precisava. Você sempre foi tão complacente, tão disposto a me fazer feliz, que eu abusava disso sem perceber. E não era justo com você. Eu também tenho minha parte de culpa, falei. Eu deveria ter sido mais honesto sobre meus sentimentos desde o início. Não, ela disse firme. Não tenta dividir a responsabilidade comigo aqui. Você tentou me dizer várias vezes. Nos check-ins, nas conversas. Mas eu invalidava seus sentimentos toda vez. Eu não queria ouvir porque não convinha para mim. Fiquei impressionado com o nível de autoconsciência dela. Esse um mês deve ter sido intenso nas terapias, comentei. Ela deu uma risada sem humor, você nem imagina. Minha terapeuta não pegou leve comigo. E sabe o que é mais louco? Minha mãe também não pegou. Meu coração disparou. Sua mãe. A gente teve uma conversa bem intensa há 2 semanas. A conversa mais honesta que já tivemos, na verdade. Ela me confrontou sobre muita coisa, sobre padrões de comportamento que eu repito, sobre como eu trato as pessoas ao meu redor. Foi brutal, mas necessário. E como você se sentiu sobre isso? Perguntei, genuinamente curioso. No começo, com raiva. Muito raiva. Pensei, quem ela pensa que é para me julgar, sendo que ela foi uma mãe ausente a vida toda? Mas depois percebi que ela estava falando por experiência própria. Ela reconhece esses padrões em mim porque ela mesma já foi assim. E teve que trabalhar muito para mudar. Parece que foi uma conversa importante. Foi. E sabe o que é mais louco? Ela me disse que estava orgulhosa de mim por estar fazendo terapia, por estar disposta a olhar para mim mesmo honestamente. Foi a primeira vez em anos que senti uma conexão real com ela. Fiquei feliz por Laura, genuinamente feliz. Mas ao mesmo tempo, uma pontada de culpa me atingiu. Isabela tinha conseguido ter essa conversa importante com a filha, tinha conseguido ajudá-la a crescer, e eu tinha um papel nisso tudo que nenhuma das duas sabia. Fico feliz que vocês estejam se aproximando, disse sinceramente. Eu também. É estranho, mas bom. Ela pausou. Aníbal, eu liguei principalmente para te agradecer. Por ter tido coragem de terminar quando eu não teria. Por ter se respeitado quando eu não estava te respeitando. E para te dizer que, eu espero que você encontre alguém que te valorize do jeito que você merece. Alguém que não te faça se sentir pequeno para caber. As palavras ecoaram as de Isabela, e eu tive que me esforçar para não fazer o comentário. Obrigado, Laura. Isso significa muito. E eu também espero que você encontre o que está procurando. Mas da próxima vez, com alguém que quer as mesmas coisas que você desde o início. Sim, ela concordou. Acho que preciso passar um bom tempo sozinha primeiro. Descobrir quem eu sou sem estar em um relacionamento. Algo que deveria ter feito antes, provavelmente. Nunca é tarde para se conhecer melhor. Verdade. Bom, eu vou deixar você ir. Só queria que você soubesse tudo isso. E que não tem ressentimentos da minha parte. Ok. Ok. Também não tem da minha. Cuida-se, tá? Você também, Laura. Desligamos, e eu fiquei olhando para o telefone por longos minutos. Era oficial, o fechamento que eu precisava. Laura estava seguindo em frente, eu estava seguindo em frente, e ambos estávamos melhores por isso. 3 meses se passaram desde o término. Eu tinha me mudado para um apartamento menor, mais acessível. Tinha voltado a fazer coisas que gostava, mas tinha abandonado durante o relacionamento. Academia, tocar violão, encontrar amigos sem culpa. Estava me reconhecendo novamente, e era libertador. Não tinha voltado a usar aplicativos de encontros. Não estava pronto ainda. Precisava desse tempo sozinho para me reconectar comigo mesmo. Uma tarde de sábado, estava em uma cafeteria trabalhando em uns projetos quando alguém parou na minha mesa. Olhei para cima e era Isabela. Oi, ela disse com um sorriso gentil. Isabela. Oi. Que surpresa. Posso sentar? Ela perguntou. Claro, por favor. Ela sentou com sua xícara de café. Desculpa parecer assim.
Vi você aqui da vitrine e pensei em entrar para dizer oi. Mas se você estiver ocupado... Não, interrompi. Fico feliz em te ver. Como você está? Bem. Melhor. E você? Também melhor. Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio confortável. Laura me contou que vocês tiveram uma conversa importante há alguns meses, comentei. Contou, ela pareceu surpresa. Contou. Disse que foi a conversa mais honesta que vocês já tiveram. Isabela sorriu, mas vi lágrimas se formando em seus olhos. Foi mesmo. Finalmente consegui ser totalmente honesta com ela sobre meus arrependimentos como mãe, sobre meus erros. E ela foi receptiva de um jeito que nunca tinha sido antes. Fico muito feliz por vocês. Obrigada. E eu devo agradecer você também, de certa forma. Se não fosse aquela noite insana, se não fosse tudo o que aconteceu, eu não teria tido a coragem de confrontá-la daquele jeito. Você me mostrou o quanto ela estava repetindo padrões prejudiciais, e eu percebi que tinha a responsabilidade de apontar isso para ela. Eu não fiz nada, disse honestamente. Você fez. Você me deu uma perspectiva externa sobre minha própria filha que eu não tinha. E também me mostrou que ela estava com alguém que a amava de verdade, mesmo que não fossem compatíveis. Isso me deu esperança de que ela poderia crescer com esse término. E ela cresceu. Sim. Muito. Ela ainda tem um longo caminho, mas está fazendo o trabalho. Está na terapia, está se conhecendo melhor. Pela primeira vez em anos, tenho esperança real de que possamos ter um relacionamento saudável. Isso é maravilhoso, Isabela. De verdade. E você? Ela perguntou. Está saindo com alguém? Ri. Não. Estou aproveitando estar sozinho. Redescobrindo quem eu sou fora de um relacionamento. É incrível como a gente se perde às vezes. Sim, ela concordou. É um dos melhores presentes que podemos dar a nós mesmos. Tempo e espaço para existir sem precisar se adequar a mais ninguém. Conversamos por mais de 1 hora. Sobre trabalho, sobre vida, sobre planos futuros. Era confortável, fácil, sem peso. Quando finalmente nos despedimos, ela disse, você sabe, apesar de tudo o que aconteceu ter sido absolutamente surreal e inapropriado, eu sou grata por ter te conhecido. Você é uma boa pessoa. Você também, Isabela. E eu também sou grato. Nos despedimos com um abraço rápido, e ela foi embora. Fiquei pensando em como a vida é estranha às vezes. Se alguém me contasse há 6 meses que eu iria conhecer a mãe da minha namorada em um app de encontros, que isso ia ser o catalisador para o fim do meu relacionamento, e que no final todos nós estaríamos melhores por causa disso, eu jamais acreditaria. Mas a vida é assim. Às vezes as coisas mais absurdas e impossíveis acontecem exatamente para nos colocar no caminho que precisamos estar. Aquele encontro impossível com Isabela me deu a clareza que eu estava desesperadamente precisando. Me mostrou que eu estava vivendo uma mentira, me fazendo de pequeno para caber em um relacionamento que não era para mim. E no processo, também ajudou uma mãe e uma filha a finalmente se encontrarem de verdade depois de anos de distância emocional. Então sim, foi surreal. Foi bizarro. Foi inapropriado de tantas formas. Mas também foi exatamente o que todos nós precisávamos, mesmo não sabendo disso. Agora, 6 meses depois de tudo, estou em um lugar muito melhor. Ainda solteiro, ainda me descobrindo, mas feliz. Genuinamente feliz. Não aquela felicidade forçada que eu fingia ter nos últimos meses com Laura, mas uma paz real de estar bem comigo mesmo. E isso, no final, é o que realmente importa. Então, pessoal do Reddit, essa foi minha história insana. Sei que parece roteiro de filme, mas juro que tudo isso aconteceu. A vida é mais estranha que a ficção às vezes. E a lição que eu tiro disso tudo? Nunca ignore o que seu coração está te dizendo. Nunca se faça pequeno para caber em relacionamento. E às vezes, os encontros mais impossíveis nos levam exatamente para onde precisamos estar. Update: muita gente nos comentários está perguntando se eu e Isabela vamos nos encontrar romanticamente agora que Laura e eu terminamos. A resposta é não. Primeiro, ainda seria estranho demais considerando que ela é a mãe da minha ex. Segundo, e mais importante, tanto eu quanto ela precisamos de tempo para nós mesmos. Ela está trabalhando no relacionamento com a filha, eu estou trabalhando no relacionamento comigo mesmo. E isso é mais importante do que qualquer possibilidade romântica. Às vezes a pessoa certa aparece no momento errado, e tudo bem. O que importa é a lição e o crescimento que aquele encontro proporcionou. Obrigado a todos pelos comentários e pelo apoio. Vocês são incríveis.